Paz do Senhor, meus irmãos, iniciando mais uma aula prévia da Escola Bíblica Dominical. E já de início, como de praxe, eu quero aqui problematizar algumas situações que irão nortear todo o nosso estudo e conteúdo. O primeiro, já vimos na aula passada o mundo do apóstolo Paulo. Nesta aula iremos entender o porquê destaque isso de Saulo perseguir a igreja. E a sua perseguição está embasada, vejam, na Torá. Então toda a sua perseguição, toda a sua truculência era para defender a própria Torá. Estaremos explicando isso. E hoje, existe perseguição à igreja no mundo e no Brasil? Isso acontece? E estes fariseus, essa seita, quem são? Quando surgiu? Por que surgiu? Por que Paulo vai até Damasco? O conhecemos por suas viagens missionárias, mas agora uma verdadeira inquisição. Quando ele vai a Damasco, nós vamos estar apresentando um mapa geográfico daquela localidade. Vamos ver que Jerusalém está mais ou menos aqui e Damasco tem uma considerável distância, bem distante, mas ele faz questão. Eu acredito, no popular, Paulo iria começar fazendo uma limpa do mais extremo até chegar ali a Jerusalém. E por último, foi Paulo que aprovou a morte de Estevão? Então, estes são os nossos questionamentos que estaremos apresentando. Participe do nosso estudo. Está aí apresentando a leitura bíblica em classe. Todo o nosso estudo é baseado nessa referência. Atos capítulo 8, está aí esta sequência de versículos. E é interessante que esta referência que está aparecendo aí, vejam só, é a única história que é narrada 3 vezes pelo doutor Lucas. A história ali dando início do apóstolo Paulo. Nos acompanhe. Saulo, por que me persegues? Paulo, você sabe que vai morrer. Textual. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos, destaca esta palavra, discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Agora interessante, depois do Pentecoste, irmãos, essa história que toma a tônica do livro de Atos. O assunto dominante do livro de Atos é a vida e ministério do apóstolo dos gentios. Discípulos, vejam só, esta palavra me chamou a atenção, quer dizer, um aprendiz. Nós somos todos aprendizes do Senhor. Aluno, você é aluno da Escola Bíblica Dominical? Seguidor de um professor, este é o sinônimo ali da palavra discípulo. Agora, é bem verdade, nós antes de iniciarmos ali todo o contexto do apóstolo Paulo, dele como perseguidor, nós precisamos falar de uma pessoa importantíssima neste assunto, é Estevão, de diácono a um evangelista. Temos que destacar a atuação de Estevão. Havia entre os discípulos e apóstolos de Jesus um homem arguto e defensor do nome de Jesus. O discurso de Estevão foi tão vigoroso e tão contundente, vejam só estes versículos. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então vejam que aqueles homens enfurecidos chegaram por perderem o debate ali com Estevão, e ele, na unção do Espírito Santo, apedrejaram-no e o mataram. Agora, interessante também, nós temos que entender esta fúria dos fariseus. Quem são eles? Segundo o aramaico, quer dizer algo separado, algo santo. Eles surgiram uns 100 anos depois de Esdras. Era uma seita contemporânea de Jesus e Paulo. Já vimos na aula passada que Paulo e Jesus foram contemporâneos, não se encontraram. Tinha o objetivo de preservar a tradição e a lei judaica. Então veja que objetivo interessante. Os fariseus iniciam de forma bem interessante, era uma coisa boa que eles desejavam, mas eles se perderam. Os saduceus, que também ali é uma outra seita, eles até aceitavam a influência externa das outras nações, mas os fariseus não. Os fariseus não se misturavam, defendiam a identidade judaica. Surge em um propósito divino de se manter a pureza da lei, sem casamentos mistos. Foi aquela situação, aquela problemática que encontrou Esdras, Neemias. Então ali os fariseus decidiram não se misturar em hipótese alguma. Isso, de certa forma, era até bom. E outro sim, a lei mandava, por exemplo, guardar o sábado.
Os fariseus criaram a cerca da Torá. Olha que interessante. Com mandamentos preventivos para não se ter a chance de quebrar o mandamento. Por exemplo, em cima da lei do sábado, eles criaram uma cerca de quase uns 39 ou 40 mandamentos em cima de um. Um exemplo, é proibido entrar na piscina. Então os fariseus, eles, para não terem a chance de entrar na piscina, por exemplo, eles faziam o seguinte, olha, é proibido utilizar aquele espaço. Você não poderia nem chegar perto de 10 metros, ou seja, para você não ter a chance ali de até sem querer cair. Isso é interessante, de certa forma, isso é bom, em tese, mas olha, era um gravíssimo pecado. Mas depois eles se tornaram, por causa disso, um sinônimo de hipocrisia. Qual era o problema disso? O problema é que você acha que Deus é insuficiente. Era só esse o pecado que eles estavam cometendo. Mais inteligentes do que Deus. Cai na mesma mentira de Satanás. Os fariseus caíram de que você pode ser igual a Deus. Tanto é que Jesus, no São Mateus, capítulo 23, o evangelista, foi o mais duro discurso de Jesus contra os fariseus. Então, a lei é boa, o mandamento também é bom. A Bíblia já está aqui para ser observada e cumprida. Eu não preciso ajudar a Deus para cumprir a sua vontade. Esse era o gravíssimo erro dos fariseus. Veja este mapa que aparece. Aí está o destaque das 50 nações que hoje sofrem perseguição. Agora você observa que o Brasil não está marcado. Mas não se engane, hoje existe perseguição à fé cristã no Brasil, sim senhor. Hoje a perseguição da igreja, eu quero dar esse destaque, é uma perseguição silenciosa e ideológica. Atos capítulo 8, versículo 1, diz que Saulo consentiu com a morte de Estevão. Parece que Saulo é que estava aprovando aquela morte. Parece que ele que deu o aval, mas na verdade o verbo quer dizer concordar. Agir de acordo com os assassinos. Então não foi ele que deu autorização. Não, ele estava ali naquela situação e era mais um concordando com aquele crime hediondo. Irmão, Saulo gozava do prestígio religioso e cultural entre os judeus. Então ele era judeu. Ele também tinha cidadania romana, ele era da tribo de Benjamim, ele era um dos mais quistos alunos ali de Gamaliel, um dos que se destacou, porque se entende que o aluno, na época, o professor ficava sentado e os alunos em pé, mas Saulo, por ser um aluno dedicado, ele ficava aos pés, ele podia sentar junto com o seu mestre, e eram poucos os que conseguiam isso. Então, por isso, ele ganhou carta branca das autoridades religiosas para perseguir os seguidores de Cristo. Nós vemos um contrassenso interessante. Os irmãos lembram da aula de número 1? Está aí o card aparecendo. Porque se esperava dele uma atitude mais racional. Talvez Paulo fosse para um debate, para uma conversa, já que ele pertencia ao mundo das ideias, da filosofia. Mas Saulo, irmãos, estava embebado pela soberba e arrogância. O fanatismo religioso faz isso. Não tinha ideia, não tinha conversa, não tinha ideia. Isso é um verdadeiro contrassenso na vida daquele homem. Então observe esse título. E Saulo, ele assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e os encerrava na prisão. Ele acreditava, irmãos, piamente que estava agradando a Deus. Vejam só isso. Cuidado de fazer algo em nome de Deus, levado pelo fanatismo. Nós temos a palavra do Senhor para ser observada. Como eu descubro que eu estou agradando a Deus? Se aquilo que eu faço agrada o Eterno. Mais uma vez, é a santa palavra que dá as diretrizes e as bases. Ele usava de meios legais apoiados pela casta sacerdotal que odiava o nome de Jesus para praticar esses atos de violência contra as pessoas que eram seguidoras de Cristo. Por sua truculência, os seguidores de Jesus tiveram de fugir para outras cidades, porque o famoso e duro Saulo de Tarso, respaldado pelas autoridades políticas, religiosas, respirava ameaças e mortes contra os discípulos de Jesus. Agora, interessante, mais um mapa. Ele pediu cartas ao sumo sacerdote que autorizasse cristãos em Damasco. Vejam a distância de Jerusalém
para Damasco, aí no destaque. Mas como o sumo sacerdote poderia ter jurisdição sobre os cristãos de Damasco? E isso é interessante. Pesquisadores afirmam, irmãos, que existia mais ou menos de 30 a 40 sinagogas em todo Damasco. Então, no mínimo, para se formar uma sinagoga, precisava de 10 judeus. No Império Romano é que vai nos dar essa explicação. Os grupos étnicos eram considerados como governados pelas leis de suas próprias nações. É como se eu fosse brasileiro, mas estou vivendo lá nos Estados Unidos, e o governo americano, em concordância com o governo brasileiro, mesmo eu estando distante, eu obedeço às leis aqui do Brasil. Mais ou menos isso para nós entendermos. Então, olha, mesmo fora da minha nação, o governo romano dava autoridade, mesmo quando ele se mudava para terras estrangeiras, de obedecer às questões religiosas, políticas. Assim, os quase 6 milhões de judeus espalhados pelo Império Romano ainda estavam sujeitos às leis do Sinédrio de Jerusalém. Então é por isso que ele ganha este aval e ele tem de forma legal e autoridade para realizar essas atrocidades. Algumas descrições, irmãos. A expressão respirando ameaças de morte descrevia figurativamente a Saulo como uma fera selvagem que ameaça a sua presa. Nesse texto aí, Atos 9:21, Saulo era visto como um exterminador, porque tinha prazer em conduzir os cristãos às perseguições, além de permitir que fossem até açoitados. Era o zelo destrutivo que ele tinha pela Torá. Ele considerava um escândalo o anúncio dos cristãos de que um crucificado pudesse ser o Messias prometido pelo profeta do Antigo Testamento. A ideia era de que alguém que fosse suspenso no madeiro, numa cruz, estaria sob a maldição de Deus. Está aí essa referência de Deuteronômio 21:23. E por isso, para Saulo, Jesus foi um blasfemo e não podia ser o Messias, pondo em dúvida tudo o que ele cria. Veja esse título. Ele cometia até a tortura psicológica. Veja o que ele mesmo diz. E, castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. As pessoas eram obrigadas. E, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Então, eles eram obrigados a negar o nome de Jesus. E alguns fizeram. Mas vejam, interessante. Existia ainda um povo fiel. Alguns não aceitaram, mesmo por tortura, ameaça de morte, chegando até serem mortos. Muitos santos preferiram a morte. Veja o versículo acima, é o versículo 10, o que vai dizer. E para eu encerrar, Paulo entendia que cometendo essas barbáries, esses atos de selvageria e crueldade, ele estaria defendendo a fé judaica e libertando-os dos hereges. A Igreja de Cristo, mais conhecida naqueles dias como os dos caminhos ou seguidores de Jesus. Ele mesmo diz, sobremaneira perseguia a Igreja de Deus e assolava. Mas, queridos, o final dessa história você já conhece. Então, que você tenha uma ótima aula, um ótimo encontro dominical e nós vamos dar, pela misericórdia de Deus, sequência a esta matéria muito bela e importante para a Igreja do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Saulo, por que me persegues?